Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Pode Falar. Um podcast viabilizado através da Lei Paulo Gustavo pela Prefeitura Municipal de Itapira. Esse podcast ele é produzido pelo Estúdio Casarão. Hoje eu tenho a honra de bater um papo muito especial com um itapirense que vive atualmente em Curitiba e que se dispôs a contar um pouco mais para a gente sobre o cenário de audiovisual. Eu vou ler um breve currículo dele e vocês fiquem aqui com a gente até o final para acompanhar todos os detalhes dessa conversa que foi sensacional. O João é empresário, diretor audiovisual, videomaker, professor e produtor de conteúdo. Ele é nascido em Itapira e mora em Curitiba desde 2011, onde é proprietário da produtora Black Horse Filmes e da Hexágono, Escola de Mentes Criativas. Ele é membro sócio da ABC, Associação Brasileira de Cinematografia. Tem uma forte influência na cultura pop, terror e ficção científica. Seus trabalhos artísticos costumam envolver histórias fantásticas e temas sombrios. A sua formação e especialização em cinematografia foi realizada através de muitos estudos em diversos cursos livres nacionais e internacionais, e também através de troca de experiência com excelentes profissionais do mercado audiovisual. Seus filmes e videoclipes participaram de mostras e festivais em diversos lugares do Brasil e do mundo. Oi, Dani, boa tarde, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, é um prazer falar com você. O prazer é todo nosso. E, João, hoje a gente vai falar sobre os nichos que podem ser explorados no audiovisual. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Como foi a sua jornada no audiovisual? Desde quando você começou? Como que foi a sua transição de Itapira para Curitiba? Contasse um pouquinho mesmo da sua história. Bom, olha, eu vou falar conforme eu for lembrando aqui, tá? Eu estou Perfeito, tá totalmente ótimo. despreparado para essa conversa. Não quero que ela seja de Tranquilo. maneira super formal, assim, Uhum. enquadrada. Eu vou falando conforme eu vou me lembrando. Bom, então para falar como é que eu comecei nisso, ainda em Itapira, é isso? Eu queria assim, que você falasse um pouco desse seu contato. Se eu não me engano, você teve um contato com teatro aqui em Itapira? Exatamente. Como é que foi? Esse primeiro contato com a arte em si, de onde surgiu esse interesse? Olha, eu desde criança queria trabalhar com cinema, desde criancinha mesmo, eu sabia o que eu queria. Não fazia a menor ideia de qual caminho seguir para chegar nisso, tá? Ainda mais Uhum. morando numa cidade pequena, onde não existia nada assim para você se informar. Sim. Sei lá, eu sempre tive essa vontade. Eu assistia os filmes quando era criança e via que aquilo era incrível, porque você poderia simplesmente fazer tudo, entende? Não existia limites dentro do cinema. Então, quando eu cheguei naquela fase de prestar vestibular e tudo mais, eu ainda não tinha um bom direcionamento, sabe? Mas, como eu estava em Itapira, eu fui direcionado para um lugar mais próximo, que era o teatro. Uhum. Então, eu participei de grupos de teatro aí por vários anos. Eu comecei na companhia Paulino Santiago. Fiquei acho que uns 2 anos lá, fiz algumas peças, foi incrível, eu trabalhei com gente assim, muito diferente de mim, entende? Porque, ó que louco, naquela fase, eu tava com uns 15 anos, acho, e todo mundo que eu conhecia eram pessoas da mesma idade que eu, né? Porque você tem aquela idade escolar, que você vai crescendo com aquelas pessoas, todo mundo naquela mesma faixa etária. Uhum. No teatro tudo mudou, porque eu tive amigos e amigas assim de 60 anos, de 7 anos, era uma trupe muito misturada mesmo, isso era muito legal, muitas pessoas diferentes, de lugares diferentes. E no teatro eu tive esse contato com a atuação, né? Uhum. Principalmente, eu fui ator no teatro, fazemos muitos exercícios de interpretação, de ocupação de espaço, fizemos umas peças super difíceis. E depois Você eu lembra fui de para alguma, João?
Você Oi? lembra de algum você lembra de Lembro, alguma? eu lembro até das falas ainda, entendeu? Não acredito. Essa é uma Qual que peça que a gente fez em 2006, foi a Aham, Missa Leiga. Minha nossa, era uma peça super cabeçuda, assim, para um grupo de aham. teatro amador, cheio de gente que está começando ali, Sim, sim. mas foi bem legal. E depois eu fiz uma peça chamada Burundanga, que já era de comédia. Uhum. Eu tenho uma curiosidade sobre essa peça aí, depois que eu falo do clipe que você participou. Que eu tinha um Do chapéu, eu Wellington? era um coronel nessa peça, e eu comprei um chapéu na rodoviária de Itapira para ser o chapéu desse coronel. E Aham. eu usei esse chapéu de novo no clipe do Wellington lá que a Você gente tá fez. brincando. Aquele chapelão lá que você aprovou, inclusive, que você foi a figurinista, né? Eu mostrei umas Exato. opções lá e você aprovou esse chapéu. E ficou Nossa, não ótimo, ficou ótimo. sabia. Ficou muito bom. Era de Esse um coronel que eu trabalho interpretei. acompanhou você aí na sua Ah, trajetória, em muito, vários muito. projetos. E nessa época, essa mesma época aí que eu estava nessa peça, ainda no Paulino Santiago, eu estava prestando vestibular para artes cênicas. E aqui em Curitiba, na Faculdade de Artes do Paraná. E não passava no vestibular, você acredita? Que Uhum. eu ficava lá insistindo e não passava. Sim, Isso é curioso, porque hoje eu gosto de não ter passado no vestibular, sabe? é aquela Depois eu coisa que explico só por faz quê. sentido depois, né, Só faz sentido também. depois, É, mas depois eu eu explico por entendo. quê. Porque minha Tá bom. formação ela foi muito, muito maluca, assim. Uhum. Enfim, aí depois eu fui pro Pirandello, do Danilo e do Valner, né? Valner, aham. O Valner Sintra, Danilo Lopes, eles já tinham um contato mais profissional com teatro, né? O Valner já estava no teatro há muitos anos, o Danilo já estava se formando na época. Uhum. Eu participei até do trabalho de conclusão de curso do Danilo, numa peça que a gente fez de comédia dell'arte, foi muito legal. Então ali eu tive um contato mais profissional com o teatro, né? E com muito mais pessoas de áreas diferentes. Eu também trabalhei com iluminação pela primeira vez, Uhum. sonoplastia, já fazia muito também no Paulino Santiago, porque eu era DJ. Eu Antes lembro de, dessa informação. antes de entrar no teatro mesmo, com 15 anos, eu me tornei DJ e fui Aham. avançando ali de maneira independente, daí eu me profissionalizei em 2010, assim. Mas é curioso, porque até hoje eu sou DJ de um jeito diferente. Uhum. Então, beleza, eu tive esse contato com a arte de um jeito muito intenso no teatro. Quase fiz o Unesp, em artes cênicas da Unesp, eu frequentava lá, participava de algumas aulas. Enfim, tinha todo um grupo lá do Pirandello que estudava na Unesp também. Então eu estava Uhum. muito Uhum. afim de ir para lá. Era uma Sim. galera grande de Itapira que estudava lá. Você já estava bem imerso, né, nisso Sim. tudo, assim, né, já conhecia uma galera e tal. Só que ao mesmo tempo o meu foco era o cinema. Só que eu Uhum. era muito direcionado para o teatro para chegar onde eu queria, entende? Uhum. E também comecei a prestar alguns vestibulares, algumas provas voltado para audiovisual. Eu passei na UFSCar em 2009, no curso de produção audiovisual. Só que eu só descobri que eu passei no ano passado. Como assim? Você não foi atrás do resultado, Eu né? fui atrás, era tudo que eu mais buscava na época, mas por algum motivo, sabe quando fazem uma segunda, terceira, quarta chamada, Sei, sei lá. chamada. E Aham. aí eu não tive essa informação, não me lembro por qual motivo. Aham. E aí eu descobri pesquisando algumas coisas para ajustar no Google aqui, descobri, ué, UFSCar, o que meu nome tá aqui? Fui ver, passei lá em 2009. Mas tudo bem, tudo Muito bem. bom. Eu até gosto como eu falei, eu gosto de não ter feito faculdade nessa época, porque eu teria me Uhum. formado num momento muito, putz, mudou tudo, sabe? Sim. Dentro do audiovisual. Ia me formar assim em 2012, e foi quando tudo já estava de uma forma bem diferente. Mas tudo bem, não tem problema. Uhum. Então, participei do grupo de teatro por vários anos. Eu aprendi muita coisa importante para a vida ali, sabe? Aprendi a, aprendi a andar em São Paulo. Olha aqui, que coisa simples. Aprendi a pegar metrô, sabe? Você aprende a ser gente grande. Quando Sim. você está lá vivendo no interior é uma coisa, mas quando você Uhum. precisa bater suas asas, né? Itapira tem muito disso, ou pelo menos tinha na época que eu morava aí.
A galera fazia 18 anos, a maioria saía da cidade. Hoje em dia já tem mais faculdade na cidade, muita gente permanece ali, mas era muito comum a galera, né, zarpar fora Fazia do ninho. 18 e já queria ter uma outra vivência, né? E eu acho que esse contato com a cidade grande também, né, João? As Que é pessoas se muito mudavam para onde iam estudar. Elas passavam no Sim. vestibular e iam para outra Uhum. cidade. Era bem comum isso. Esse contato com a cidade grande, né? E sobre arte, assim, era difícil, porque não é a realidade que eu vivia ali em Itapira. Não conhecia profissionais de cinema, por exemplo. Uhum. Conhecia profissionais de teatro, mas não de cinema. Eu até participei de um filme, 2, na verdade, enquanto eu ainda morava em Itapira. Eu participei como figurante. Nossa, essa eu tinha esquecido. Figurante de um filme espírita, gravado aí no Bairral, no Instituto Américo Bairral. E A Vida Continua é o nome do filme. Esse filme já esteve na Netflix. Eu sou um fantasma macabro que aparece lá. Foi bem legal. Não é um filme bom, tá? É um filme ruim. Dani, vou falar aqui, eu sou muito sincero hoje em dia, tá? Sim, Hoje em sim, dia, sim. assim, antes eu ficava medindo. Não, hoje eu falo bem, falo mal, falo. Era um filme ruim. Era um filme que tinha uma produção grande, mas sabe quando você não sabe nada e você chega e começa a vislumbrar tudo, a equipe de câmera, de iluminação. Eu E me você que lembro já tinha que interesse nesse nicho, né, João? Tudo para você, muito. eu acho que qualquer contato que você tivesse, de alguma maneira, seria muito agregador, assim, E né? era na cidade, entendeu? Era dentro de Sim. Itapira ainda. E era um filme com Lima Duarte. Porra. Caramba! O Lima Duarte estava no elenco. Eu pensei, vou gravar com o Lima Duarte. E o Lima Duarte gravou umas cenas na Itapira mesmo, eu lembro. Só que era assim, eu ia fazer uma galerinha, eu não lembro da história, eu lembro que era uma galerinha que do bem e do mal lá, entendeu? No Aham. começo eu ia participar da galerinha do bem. O João Bossi participou disso aí, o Ismael também participou. E aí eu lembro que eu passei no vestibular e a segunda fase ia cair bem no dia da gravação dessa. Aí, nossa, a produtora ficou putaça comigo lá na época. Nada a ver, né? Imagina, era um trabalho Uhum. que ninguém estava recebendo nada. Não é Sim. assim que eu gosto de trabalhar. Naquela época eu não entendi a reação dela e até hoje não entendo, para ser sincero. Eu não acho que é assim que tem que ser. Mas ela ficou muito puta comigo lá, me deu altos esporros. Eu fazer o quê? Vou fazer a prova, né? Só que aí teve uma outra gravação que me chamaram pro mesmo filme, mas aí era à noite, era um negócio mais de terror, mais macabro, era um espírito do mal, usava uma cartola. Tem as fotos desse dia até hoje. Eu tinha lente Ô, de João, você acha contato na que época. caramba, e você acha que foi aí que abriu o seu interesse Não, pelas produções sombrias ou isso já vem de pelas muito artes das antes? trevas. Pelas artes das trevas. Não, isso já tinha vindo antes. Eu participei aí em Aham. Itapira também, eu fazia uma festa temática aí. Que no começo era com o grupo do Pirandello, depois eu peguei a parte temática para fazer, Uhum. porque o terror era minha parada mesmo. Aí eu fiz, nossa, como era o nome da festa? A Noite da Ambulância. E ali eu já apliquei muito a produção de terror mesmo, sabe? Tinha Uhum. um Tinha todo o setor inteiro, um cenário. cenário, Uhum. vários personagens de monstros, assim. Então era tipo uma noite de terror do Hop Hari, sabe? Era uma coisa Sei, nessa sei. pegada, só que era numa festa. E eu fiz acho que uns 3 anos. No terceiro ano eu já estava em Curitiba, eu gravei até um vídeo. Foi o primeiro vídeo que eu produzi mesmo para valer. Uhum. E esse vídeo bombava aí para divulgar o evento, né? E eu até toquei nesse evento como DJ, usava uma máscara de gás, que tá aqui do lado, inclusive. Usava uma máscara de gás, assim. Nossa, isso foi 2011 para 12 ali. Tem muito tempo já. Muito tempo. E ali sim eu tive um aprendizado de produção, sabe? Onde eu tinha que correr atrás de tudo, das Colocar a coisas mão para na massa fazer, mesmo, tinha né? pouquíssima verba para fazer, fazia a sonoplastia inteira do ambiente temático, ali me dedicava muito, sabe? Eu imagino. E eu gosto também de trabalhos manuais, né? Uhum. Trabalhos artesanais, então a gente fazia muito isso, fazia até maquiagem de efeito. Lembra do Rossi, o Rafael Rossi? Lembro. Você Ele estava falando, eu fui era lembrando dele, que ele mandava então, super bem, o né, nas Rafael maquiagens. Rossi fazia teatro comigo lá no Pirandello, Aham. e quando surgiu esse negócio de fazer a parte temática de terror, eu chamei ele, porque ele era interessadíssimo em fazer maquiagem de terror também, gostava, Sim. fazia muito bem. Sempre foi um E entusiasta também, né? Do só que ele audiovisual.
Ele devia ter uns 14, 15 anos, sabe? Uhum. Ele era bem novinho, e eu tinha uns 19, algo assim. E a gente fez todos os anos juntos. Teve um ano que eu não estava mais fazendo porque eu já estava em Curitiba e ele fez Uhum. sozinho. Entre outros eventos de terror, assim. Então já estava antes dos filmes. Nossa, eu me lembrei que eu fiz um vídeo de terror aí em Itapira ainda para divulgar esse mesmo evento antes de eu trabalhar com audiovisual, antes de eu ter algum estudo de audiovisual. Então eu não Uhum. sabia editar, não sabia nada, assim. Eu lembro que foi um carinha lá que editou, não lembro o nome dele. Ele que fez a edição, mas foi um vídeo feito com aquelas câmerazinhas simples. Acho que era o Luizinho Stringhetti que atuou com a gente até nesse Nesse vídeo? comercial. Era um vídeo de terror, assim, igual o Bruxa de Blair, sabe? Pô, era da hora até, assim, tinha umas coisas da hora. Existem esses materiais ainda, João? Existe, Ou existe. existe? Eu encontrei eles num HD enterrado, assim. Isso Eu aí acho até que eu publiquei em algum lugar uma foto minha de monstro lá. Aham, aham. Mas ó, essa experiência no teatro, como ator, lidando com outros atores. O legal também do Pirandello é que nós não fazíamos apenas o nosso papel ali. A gente não Uhum. decorava as falas e ia lá e fazia a nossa parte. A gente fazia tudo, a gente desenvolvia Uhum. tudo. A parte de cenário, de iluminação, a parte elétrica, todo o elenco lá montando luz. Isso eu gostava muito, sabe? Era uma coisa coletiva, de união. Era, sei lá, teve uma peça que a gente fez, que era o Romeu e Julieta, e Uhum. sabe, a Julieta não era uma estrela brilhante, era todo mundo ajudou a construir aquela Julieta, que foi a Bárbara Cog que interpretou na época, Uhum. que inclusive também veio para Curitiba, se formou aqui. E, enfim, era muito massa essa questão da união das pessoas. Eu gostava demais disso e senti esse problema na hora que eu entrei no audiovisual, sabe? Não tinha esse lado mais Esse coletivo. coletivo. Uhum. E eu sempre trouxe esse lado coletivo. Aqui em Curitiba eu Sim. trabalho muito com uma galera da Vigor Mortis que eles são um grupo de teatro também e também fazem filmes. Então eu Uhum. sinto com eles essa parte mais colaborativa, sabe? Lá existe isso. Mas eu Mas você fiz acha teatro que aqui também, uma tinha. uma característica do mercado, assim, João, da galera do audiovisual, de ser algo mais individualizado? Eu acho que Percebe ou não? o que eu sinto é que teatro faz isso, entendeu? Teatro une as pessoas, teatro faz você. Eu falo teatro, às vezes eu falo teatro, meus Uhum. sotaques eles são meio misturados, sabe? Eu acho que é muito a necessidade, a questão da necessidade, né? Entendi. No teatro independente, todo mundo tem que fazer de tudo. Senão E não acontece, isso não né? acontece, todo Hum. mundo gosta daquilo, todo mundo faz por onde, todo mundo faz acontecer. Agora, no audiovisual, claro, já teve trabalhos que eu fiz isso, só que ninguém que chega lá, não ninguém, mas a maioria das pessoas que chegam lá, não tem essa experiência, entendeu? Não tiveram essa vivência teatral, onde rola essa coisa mais coletiva. Com certeza devem ter outras atividades que isso também é fomentado, sei lá, esporte, por exemplo, a união de um time, sabe? Uhum. Quando está todo mundo sincronizado, é isso que é no teatro. Sim. E na maioria das equipes de cinema, eu acho que, de audiovisual em geral, eu acho que a gente sofre com isso porque nós trabalhamos de maneira muito esporádica juntos. Sabe, eu trabalho com algumas pessoas assim há anos já, só que eu encontro elas a cada um ano, ou um ano e meio, ou às vezes 6 meses, entende? Nós não temos uma convivência a ponto de desenvolver uma relação de parceria mesmo, sabe? Sim. Onde vocês já pensam juntos. Coisa que um grupo de teatro já desenvolve, É sabe? porque toda construção, né, ela é coletiva. Então, desde a concepção do projeto, né, do que vai ser feito, né, da peça em si, até a realização, todos os participantes desse grupo de teatro, por exemplo, você vê ali, né, participando ativamente, né. Então eu Não, acho com certeza. que isso é muito legal. Tem 2 coisas que você comentou que eu acho que são bem legais da gente dar uma enfatizada e a gente pode voltar nesse assunto. Que é a formação, né,
de não ter que fazer uma faculdade, por exemplo, logo quando você sai do ensino médio, né? Então, eu fiz 18 anos e eu já tenho que decidir o que eu vou fazer pelo resto da minha vida sem nunca ter experimentado nenhuma outra coisa, né? Então, é uma coisa que parece que não faz muito sentido agora, mas para um futuro, né? Por exemplo, quando eu saí do ensino médio, eu queria ter feito letras. Aí a minha mãe falou assim: não, filha, letras não, vai fazer engenharia, porque se você fizer engenharia, você vai ganhar muito dinheiro. Engenharia é a profissão do futuro. Eu falei, mãe, né? Minha mãe sabe tudo, vou seguir os conselhos da minha mãe. Fiz 2 anos, olhava e falava assim: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí saí e tal, durante toda a minha trajetória, com 30 anos, eu voltei a fazer faculdade, fui fazer a minha segunda graduação, que foi design, e que faz todo sentido para minha vida hoje, né? Porque daí eu pensava no design, naquilo que eu gostaria de fazer para minha vida, como eu aplicava o design para o meu negócio, e aí tudo começou a fazer muito mais sentido. E toda a trajetória que eu tinha no audiovisual, desde quando eu comecei no casamento, gravar casamento e tudo mais, fez muito mais sentido para mim. E eu sinto muito isso na sua fala, né? Talvez você tenha tido essa construção durante todo o processo, desde o teatro, de pensar iluminação, de pensar sonoplastia, né? E aí como tudo isso casa para aquilo que você faz hoje. Tudo o que eu fiz nesse período aí me formou, sabe? Eu conto isso como um período de formação. Eu também trabalhei como diagramador, né, em 3 jornais em Itapira, por 3 anos. Fui diagramador aí nos jornais daí, jornal impresso, né? Então eu vi muita coisa, tive muita experiência com jornalistas, né? Na mesma época que eu fazia teatro, aí eu também trabalhava no jornal. Eu conto o meu período de formação desde quando eu entrei pro... Na verdade, eu conto desde quando eu tinha 15 anos, em 2005, porque foi quando eu me tornei DJ. Porque essa parte, para mim, conta muito também. Sim. Pro que eu faço hoje. É louco pensar isso, né? Eu demorei para entender isso, na verdade, porque eu sempre... Deixar claro aqui para todo mundo, eu não fiz faculdade de cinema, eu não fiz faculdade alguma. Eu nunca me matriculei numa faculdade. E eu queria muito. Porque eu me formei aí numa escola em Itapira, onde me formei, né, no ensino médio, que coloca assim para você: se você não fizer faculdade, irmão, você não vai ser nada. Você não vai ser nada na vida, você vai trabalhar com coisas que você não vai ter futuro, não vai ter dinheiro, sabe? Coisas assim, colocavam muito essa pressão. Mas por quê? Porque a escola queria colocar o teu rostinho lá no outdoor, dizendo que você passou no vestibular. E fizeram isso, colocaram meu rosto no outdoor quando eu passei na primeira fase de uma prova, entendeu? Eu não passei na segunda, não entrei na faculdade. Mas o meu rostinho estava lá, eles já estavam satisfeitos, entende? E isso me deixou bitolado por alguns anos, porque por vários anos eu me senti um profissional inferior, uma pessoa inferior, incapacitada, sempre achando que os outros sabiam mais, porque as pessoas fizeram faculdade, eu não. E naturalmente a gente se compara, né? E parece que as escolas, assim, elas incentivam essa concorrência, né? Porque muitas vezes quando você coloca né, e você vai colocar aqueles que passaram nas faculdades mais conceituadas, né? Porque isso é propaganda. Então, olha o que isso pode causar de dano, por exemplo, né? Para uma pessoa que às vezes não atingiu o resultado ou que optou por alguma outra coisa, né? E é um modo de selecionar as pessoas também que, né, o vestibular ele é agressivo, assim. Você tem que estar bem naquele dia, tem que decorar aquelas coisas, tem que decorar aquelas informações. E eu gosto muito de estudar, sempre estudei bastante para o vestibular, só que eu estava de saco cheio na época, que eu não aguentava mais estudar cursinho, essas coisas. Eu fiz o ensino médio, depois eu fiz cursinho, eu pagava lá meu cursinho, trabalhava para pagar, era pesado você trampar para pagar o estudo, e daí você chega para fazer a prova. Mas assim, teve um ano, que foi 2010, quando eu decidi que eu não ia mais prestar vestibular, pelo menos não naquele ano. Sabe, eu falei, esse ano não passei de novo, quer dizer, tinha passado, né, só que a UFSCar me avisou depois. Depois de 10 anos. Mas olha que engraçado, eu decidi, naquele ano de 2010, focar em estudar o que eu gostava.
Uhum. E era cinema também, né? Eu já queria. Só que onde que eu ia estudar cinema? Tinha uma escola de cinema em Paulínia que estava para abrir. Eu não sei o que aconteceu com aquele lugar, mas era um estúdio gigantesco. Foi onde eu fiz, inclusive, a minha segunda figuração. Falei que eu fiz 2 figurações aí, morando aí, né? E eu participei do filme De Pernas pro Ar. De Pernas pro Ar. Sabia disso. Eu lembro do E naquela Rossi. época, o Rossi foi com a gente, o Thiago também, nossa. Era um filme com a Ingrid Guimarães. Sim. Nossa, ali eu trabalhei com gente famosa, vi gente famosa, a gente participou de um set gigantesco. Ali sim era um set muito mais profissional até do que não profissional, vamos dizer um set com mais dinheiro daquele filme, né? Uhum. Eu sou um erro de continuidade no filme, inclusive, porque eu sou um figurante que aparece no plano e no contraplano, no plano e contraplano. E eu tô lá de camiseta do Justiceiro, um óculos vermelho, cabelão arrepiado, eu era bem magrão na época, assim. Nossa, mas... É no primeiro filme, João, isso? O Porque primeiro tem filme. vários, né, no primeiro. No primeiro. Eu não Uma sei, oportunidade, tem vou vários? procurar. Sim, É tem mais aquela de um. cena da feira erótica, entendeu? Mas sabe o que eu reparava muito? Na produção em si. Eu ficava reparando, caramba, Era experiência, né? Como era feito, entender o processo, né? todo o estúdio, ele era para isso, né? Ele era um estúdio gigantesco lá. Só que, como eu disse, uma feira erótica. Tinha um monte de stands, né? Só que era tudo fake, tudo cenário, era tudo da ficção ali. Cenográfico e tal. Cenográfico, mas na real todos os objetos ali eram de verdade mesmo, tinha até um código de barra, sei lá, o pessoal caprichava muito na produção disso, mesmo em coisas assim que eu pensei, pô, isso aqui nem vai aparecer, sabe, tá aqui um produto de verdade. Enfim, tinha muita coisa, eu não entendia na época por que nós tínhamos que ficar em silêncio, lá a gente ficava assim, tá tendo um show lá e todo mundo, né, e por quê? Estavam lá os personagens conversando, então os figurantes tinham que fazer as ações em silêncio. Tinha muita coisa engraçada lá, tem coisa que eu vi e não consigo desver também. Mas enfim, tá tudo no filme, nada dessa cena foi cortada, tá tudo no filme, acho que só ver isso presencialmente foi maluco. Eu acho que foram uns 2 ou 3 dias de gravação lá. Mas pense, era um set que devia ter mais de 100 figurantes. Caramba. Eu nunca tive essa experiência de dirigir um set com 100 figurantes. Deve ser muito complexo, sabe? Gerenciar todo mundo, ver a alimentação dessa galera toda, transporte de todo mundo. Era, assim, uma coisa grande mesmo. Era um filme da Globo, né? Então tinha equipe, estrutura para isso. Mas foi minha primeira experiência com um lugar muito grande, assim. Me lembro da equipe de câmera, como é que eles trabalhavam, deles passando na frente de todo mundo, como que eles abriam caminho, assim. Movimentação. Trocando de lente, sabe? Eu ficava, nossa, e aquilo tudo parecia a coisa mais, sei lá, eu não conseguia entender o que era aquele equipamento, sabe? Não é simplesmente uma câmera, é um trambolho, é um negócio alienígena, assim. Que é muito diferente do como a gente trabalha hoje em dia, né? Com coisas mais enxutas, equipamentos menores. Mas foi uma experiência bem legal. Mas está falando da formação, né? Abri esse parênteses aí. A formação que eu considero desde quando eu comecei a brincar como DJ, tá? Porque isso me ensinou muitas coisas na organização de músicas, de arquivo, catalogar as coisas. Eu sou muito organizado digitalmente. Quando eu entrei para trabalhar nos jornais, eu botei ordem nas casas, sabe? No sentido de organização digital. Pô, em uma semana, o jornal foi meu primeiro emprego CLT ali, registradinho, né? Antes eu só era freelancer como DJ. E eu me lembro que em uma semana de experiência, rolou um cara lá, ele sabotou o jornal, ele deletou tudo. Era um jornal centenário, eu tô falando do Cidade de Itapira. O nosso saudoso Cidade de Itapira, né? O jornal tava para completar 100 anos. 100 anos, era isso. O rapaz apagou tudo? O rapaz deletou tudo lá do servidor, todos os arquivos dos jornalistas, né? E aí eu cheguei lá com uma pouquíssima experiência, éramos 2 diagramadores, aí só virou um. Não, tinha acho que mais uma menina lá também que fazia algumas páginas, que era filha do chefe lá, mas eu lembro que caiu uma bronca na minha mão ali de eu ter que fazer um jornal, sair, ir pro ar, né? Ir pro ar, ser impresso e tal.
com pouquíssima experiência. O jornal saiu, muito mais reduzido, mas saiu, sabe? Uhum. Eu lembro de virar madrugadas, trabalhando lá, fazendo para resolver esses BO aí. E teve assim, ficou assim por mais um tempo. Isso foi em 2008. Foi o último ano do jornal também, que daí o jornal acabou quando teve a eleição lá, o jornal fechou. Uhum. O jornal não resistiu a essa eleição, ele passou por 2 guerras mundiais, enfrentou Guerra Fria, mas a eleição municipal de Itapira de 2008 não resistiu. Não estava aqui nessa época, mas depois eu vou ter mais informações sobre esse período. Pô, era um negócio histórico, né? Era bem grande, assim. Mas, enfim, essa experiência de trabalhar nos jornais me foi muito importante. Eu detestava trabalhar nesses jornais, para ser sincera, mas eu fazia um bom trabalho. Fazia muito bem meu trabalho. Eu detestava por quê? Porque estava todo mundo da minha idade, da minha galerinha lá da escola, fazendo faculdade, fazendo o que gosta, e eu me sentia preso em Itapira, ganhando R$500, R$600 E por mês varando a ali. madrugada ainda. Varando a madrugada, prejudicando meus estudos, sabe? Tava me sentindo, assim, muito preso, muito ficando para trás. Por isso que eu não gostava. E hoje eu vejo isso de outra forma, porque hoje, não só hoje, já tem um tempo, que eu aplico demais tudo que eu desenvolvi nesses jornais aí, tudo que eu desenvolvi no teatro, eu aplico em tudo que eu faço. Tudo que eu desenvolvi sendo DJ, eu aplico. Hoje eu trabalho com música eletrônica também. Então, é demais, assim, eu tenho um fluxo de trabalho, uma gestão de projetos que eu desenvolvi trabalhando nesses lugares. Então, eu posso considerar parte da minha formação também, esses trabalhos, sabe? Então, até quando você trabalha numa coisa que você não gosta... Pô, eu trabalhei com informática numa escola aqui em Curitiba, quando eu me mudei. Não sabia nem formatar um computador, eu arrumei um emprego como técnico de informática. Eu era diagramador, mas era a escola que eu vim para cá para estudar também. E aí eu consegui bolsa de cinema, entendeu? Eu consegui fazer uns cursos. Aí depois eu virei professor ali, entendi como que funcionava todo o backstage de uma escola daquele porte. E como que foi esse processo, João? Só te cortando um pouquinho, que você está falando de Curitiba. Qual que foi o start para você sair de Itapira e ir para lá? Foi nesse ano de 2010 que eu decidi estudar o que eu queria, lembra? O que eu fui estudar? Fui estudar música eletrônica. Tá. Eu fui fazer um curso de produção de música eletrônica em Campinas, ia e voltava, e fiz um curso profissionalizante também de DJ lá, nessa mesma escola, que era a IMEC. E beleza, estudando lá nesse período, achei o máximo, sabe? Voltava para casa, ficava pirando um monte nos sons, na música, experimentando coisas. E aí eles tinham cursos mais avançados, lá eles só tinham DJ e produção musical, eram só 2 cursos. Eles tinham em Curitiba, na sede principal deles, cursos de produção musical avançada, discotecagem com software específico lá que eu estava estudando. Eu falei, ano que vem eu vou para Curitiba para estudar isso aqui. Foi só isso, eu vi que lá tinha os cursos avançados, lá não, na casa aqui, tinha os cursos avançados. E aí você decidiu que você ia para Curitiba para estudar. Em 2011, no finalzinho de 2010 eu já sabia que isso ia acontecer, então já fui me preparando, sabe? E focado nessa carreira de DJ mesmo, tipo, então, quando seu objetivo nesse momento. Era meu hobby. Seu isso, hobby. Sabe? Era meu hobby. Porém, quando eu fui estudar a produção de música, eu descobri um outro universo. Eu descobri que existe um mercado gigantesco dentro dessa área. E eu também tive contatos com novas tecnologias. Foi a primeira vez que eu vi um Mac na vida, entendeu? É engraçado, eu falei, nossa, eu nem sei como é que usa isso, cadê era só a tela, né? Cadê os fios? Cadê os fios? Cadê o mouse que parecia um sabonetinho, sabe? Eu me senti assim, falei, caramba, o que é isso? Era coisas que a gente não tinha acesso, né? Daí nessa escola eu conhecia essas coisas, eu entendi que existia um mercado muito maior, um mercado de música eletrônica mesmo, porque o DJ que eu era em Itapira era o DJ que tocava em festinhas assim, de casamento, em formatura, esse tipo de DJ chamado de Open Format. Você conhece bem, você já trabalhou com muitos assim também, né? Sim, bastante. Quando fazia casamento, né?
aí eu fui vendo uma galera que tocava mais em eventos de eletrônico mesmo, toda uma cena, toda umas tribos de gêneros, de vertentes de eletrônico diferente. Falei, caramba, que universo maluco. E eu queria conhecer mais e aprofundar nessa parte. Vim para Curitiba, na mesma escola que tinha os cursos de música eletrônica também tinha cinema, fotografia. Era uma escola, o Centro Europeu, tinha muitos cursos profissionalizantes de áreas muito diferentes, sabe? Isso era legal, porque você andava pelos corredores ali, era uma pessoa fazendo design de moda, entendeu? Tinha umas modelos, tinha uns caras fotografando, tinha uns flash, aí do lado tinha um monte de DJ praticando, tocando no vinil, do lado tinha uma galera gravando um exercício de cinema, com claquete, com câmera. Então era um ambiente muito instigante, assim, sabe? Eu gostava de lá. E foi nessa escola que eu estava trabalhando como técnico de informática. Só que, apesar de ser técnico de informática na teoria, eu resolvia as coisas lá. Gente, qualquer YouTube aí te ensina a formatar um Windows XP fácil. E aí eu fazia isso, tinha um outro cara mais experiente comigo, que ele me ensinava as coisas. Mas o que eu fazia mesmo lá era dar assistência para toda a equipe de fotografia, tanto os professores quanto alunos, equipe de música eletrônica, né? Ligar e desligar os equipamentos, arrumar coisa, a galera de cinema, eu organizava as câmeras lá também, todo mundo tinha dificuldade com o equipamento, eu lá ajudava. Então eu tinha contato com essa parte, assim, mesmo sendo outra função a minha, e também diagramava as apostilas de todos os cursos. Caramba, João, você fez um juntadão aí de tudo que você aprendeu na vida e colocava em prática. E criticava muito a minha habilidade na informática, mas pô, eu tinha outras skills ali, eu tava com o nome da profissão que estava errado. Mas enfim, hoje só que eu vejo tudo isso, tá? Antes, na época que eu estava vivendo isso aí, eu não percebi essas coisas. Mas eu acho que isso é meio natural, viu, João? A gente não entende muito o porquê das coisas, né? Eu me questionei muito também sobre muita coisa que eu fiz na vida e que hoje que eu voltei a trabalhar para mim e comecei a desenvolver os meus projetos, as coisas passaram a fazer sentido, né? Porque não é só você viver, então você que empreende, não é só viver do audiovisual, mas é como gerir uma empresa, como lidar com pessoas, como lidar com cliente, como você organiza a sua vida financeira, porque tem um mês que tá bom, tem outro mês que já não tá tanto, né? Então, toda essa bagagem que você vai cultivando, eu acho que durante a vida, assim, chega um momento que ela passa a fazer sentido, né? Não, total. E eu sempre quis sair de Itapira, sabe? No sentido de... Pô, eu sabia que pro que eu queria não dava para ficar em Itapira. Diferente de hoje em dia, tá? Hoje em dia isso não existe, por conta do poder do ensino online, por exemplo, sabe? Você tem mais acesso à informação. Muito mais acesso. Alguns cursos que eu fiz aqui em Curitiba nem eram tão bons assim, sabe? E eu fico pensando, caramba, eu me mudei de estado, sabe? Eu fui para uma capital, uma cidade que eu não conheço ninguém, que faz frio por bosta, adoro usar essa expressão aqui. Agora. O Luan caiu da cadeira agora. Faz frio por bosta. Olha, essa expressão eu não consegui aderir ainda. Há, sei lá, quase 10 anos de convívio com os itapirenses, o por bosta não faz muito sentido para mim. E tem muitas expressões aqui de Curitiba que também não fazem sentido para mim. E eu tenho que tomar cuidado para não misturar elas, porque senão fica pior. Tem muitas. Mas e também essa questão da linguagem, a própria linguagem, a gente começa a prestar mais atenção quando a gente se muda da nossa cidade, ou vai para um lugar que as pessoas são muito diferentes. Quando eu voltava para Itapira, que eu começava a perceber as nuances, os sotaques, sabe? O dialeto de Itapira, o jeitinho de falar, o jeito que as pessoas cumprimentam. Nossa, eu adoro o jeito que as pessoas cumprimentam em Itapira. A galera passa e fala só o seu nome. Assim, ô, João. E você já fala o nome da pessoa ali também. Ô, Flavinho. Muitos apelidos no diminutivo, né? Muito bom. Aqui não dá um bom dia, não. Curitibano não gosta muito. O pessoal mais fechado. É mais fechado. Falam muito dessa brincadeira aí aqui, mas é verdade, é pura verdade, não é mito. Curitibano é fechado, sim. Tem, né, quando você conquista ele ali, não para de falar depois, mas... Até chegar nesse nível. Até chegar nesse estágio aí, vai muitos bons dias recusados.
O que eu estava falando mesmo? Estava falando da mudança, né? De Isso. sair de Itapira. Enfim, eu queria porque eu sabia que não ia ter onde eu estudar o que eu queria em Itapira. Muita gente falou, por que você não foi para São Paulo, não sei o quê. Olha, São Paulo tem de fato muita coisa para audiovisual, né? Mas a gente é do interiorzinho aí, né? Você também é do interior, né? São Eu Paulo é sou um também caos, assim. frescando. São Paulo é um lugar, assim, para você ir fazer algumas coisas, mas eu não conseguia conviver lá, não, sabe? Era, Eu acho que para morar é muito difícil, né, João? a não ser que seja numa fase da vida que você está aceitando passar perrengue também, está É, disposto a enfrentar eu algumas acho que coisas. sim. Mas ao longo do tempo, acho que fica até insalubre, porque Itapira é um lugar que tem árvore, é um lugar que tem lugar aberto, sabe? E isso começa a fazer falta. E É, Curitiba, querendo ou não, tem isso aqui, sabe? É uma capital, mas eu tô num bairro aqui que eu compro legumes da rua aqui, sabe? uhum. Ovo do carro do ovo. Eu Ainda me você sinto no tem interior acesso. aqui. Sim. Gosto desse contato com o lado interiorano da coisa. Uhum. Mas, enfim, eu acho que tem que fazer isso mesmo quando você se sente à vontade, sabe o que você quer. Você tem que pôr a cara para trabalhar com coisas que você não gosta. Só depois que você vai entender que aquilo que te ensina, Sim. né, nessa... Olha que habilidade simples que eu aprendi trabalhando na informática. Eu aprendi a falar no telefone. Entende? No Tipo, um telefone de... atendimento ao público, assim? Por exemplo, eu tinha que Entender o falar problema da com... Tinha pessoa que e lidar pegar, com ligar no isso. ramal tal, falar, oi, boa tarde, fulano, quero falar com o cicrano, pode passar para ele lá, daí a pessoa encaminha. Você vai, sabe, conversando com as pessoas. E olha que habilidade simples de E desenvolver que e as que não pessoas têm tinha. muita dificuldade. Eu acho que hoje a gente vai caminhar para uma geração que vai ter mais dificuldade de falar com as pessoas ainda. E de mandar e-mail também. Ah, Né? eu já tenho uma certa dificuldade de olhar o e-mail, porque tudo é WhatsApp, né, João? Então, Que eu venha tudo gosto na muito mão. dos e-mails ainda, me organizo mais lá. Aham. Mas, enfim, tem essas coisinhas aí que você tem que lidar, né? Passar uns perrengues, comer mal, dormir num lugar ruim. Mas as coisas vão melhorando aos pouquinhos, oportunidades vão surgindo. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente diferente aqui também, né? E muitas pessoas de lugares diferentes. Quando você está numa capital, você tem pessoas do Brasil, às vezes até do mundo inteiro ali ao seu redor. Sim. E eu acho que essa possibilidade de projetos diferentes, assim, né? Eu acho que o contato com pessoas do meio, assim, eu acho que as grandes cidades elas acabam possibilitando um pouco mais, né? Eu queria falar, João, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse assunto, que eu acho que já é um gancho para isso que a gente começou a falar, sobre os nichos, né? Eu sei que você já desenvolveu trabalhos em diferentes nichos, como produção de videoclipe, produção de cinema independente, produção de conteúdo. Eu acredito que muito mais coisa, assim. Então, eu queria que você falasse, assim, sobre essas possibilidades, né, dentro do audiovisual mesmo. Tá. Olha, é pra gente convencer as pessoas a trabalharem com audiovisual? Não, não, Ah, não. Vamos mas falar eu só, tenho. vamos trabalhar só com verdades hoje. Mas é muito verdade o que eu vou dizer. Porque tem muito perrengue, João. As pessoas, elas Tem. romantizam muito a profissão, eu A acho. galera acha que é glamour, né? Não, você já viu aquelas imagens muito boas assim de pessoas que assistem e leem, assistem bons filmes e leem bons livros? A galera com um óculos, uma taça de vinho, um Uhum. cachecol, né? São pessoas intelectuais que Sim, sim. consomem essas artes. Aí a galera que faz essas artes, tudo arrebentado, com descabelado, tomando as cachaças. Tem muito isso Terminou a mesmo. gravação, tá todo mundo tomando um litrão na calçada. Nossa, não tem coisa melhor até. Porém, o que eu vou dizer? Tem muitas oportunidades no audiovisual, porque o audiovisual é basicamente tudo hoje em dia. Quantos vídeos você viu hoje só? Só hoje. Muitos. Antes da gente começar aqui. Eu sou uma consumidora de TikTok assídua. Então Eu você deve ter visto adoro. mais de 100 vídeos. Provavelmente. É Entende? muita coisa, sim. Todo mundo consome vídeo direto o tempo todo, em todo Uhum. lugar. Audiovisual está em tudo. E tudo é uma oportunidade de trabalho também.
mesmo se você estiver numa cidadezinha pequena, porque o Sim. comércio local também precisa de vídeo hoje em dia. As pessoas precisam vender, as pessoas precisam aparecer, precisam mostrar. E não Uhum. é mais colocar sei lá, um anúncio num jornal impresso na cidade, como tinha muito na época que eu trabalhava aí. E eram anúncios caros, tá? Que a galera fazia. Hoje em dia elas têm que ter um marketing, elas têm que ter uma gestão de tráfego, elas têm que ter uma Uhum. distribuição dos seus próprios conteúdos. Produzir conteúdo é marketing, né? Então, vamos supor que a gente mora numa cidade pequenininha, que não tem nada, só tem Uhum. 30 mil habitantes, tem uma pizzaria ali. Pô, essa pizzaria precisa fazer propaganda para as pessoas da cidade e da região. Um comercial de vídeo na vertical que você faça para essa pizzaria, ela já pode lucrar muito mais, entende? Então, Sim. é um produto que você pode vender, pode ofertar, né, para as pessoas. Isso a gente pode encaixar dentro de uma publicidade menor, sabe? Uma publicidade mais de conteúdo, um marketing digital mesmo, marketing para redes sociais, essas coisas. É diferente da grande publicidade que vai para a TV de marcas gigantescas, né? É outra coisa. É outra parada, sim. É outra parada. Então você pode trabalhar com publicidade, pode trabalhar com publicidades grandes e pequenas. Eu nunca fiz tantas publicidades, tá? Faço uma ou outra ali, mas eu não gosto muito de fazer por conta de agência, de publicidade. Mas a lida ou de ser muito limitante, assim, João? Tipo, Não, de de ter que seguir ser. um roteirinho engessado e Não, tal? não é nem roteirinho Não. engessado, porque eu já fiz um recente aí de publicidade que era muito aberto para minha área, inclusive. Uhum. Era um comercial viking. Olha que Caramba. louco, a temática viking. E eu tenho Uhum. projetos, assim, nessas temáticas de Sim. medieval fantástico, viking, dark fantasy. Meus trabalhos autorais são bem malucos, assim, né? Você sabe bem. Eu Participou de conheço um alguns. pouquinho, é. E assim, eu gosto, só que é tudo muito para ontem, é tudo muito para agora, Prazo. prazos, clientes complicados, sabe, que não sabem o que querem. Então é um fluxo de trabalho que eu não gosto muito. Eu prefiro ser Uhum. mais direto no que eu tenho que fazer, né? E que a Sim. coisa se resolva. Também não gosto de pegar um trabalho que demore tanto tempo para ele encerrar. Não, porque tem outras coisas acontecendo, né? Uhum. Mas isso é uma questão minha. Muita gente trabalha por anos aí com publicidade. É uma área que dá muita verba, né? Dá muito dinheiro, porque Sim. envolve É, muito são dinheiro. produções gigantes, né, João? São É produções uma coisa que as gigantes. pessoas não entendem, né, que para ter uma grande produção precisa de muito investimento, né? Porque às vezes a gente no mercado local, com produções pequenas, as pessoas não contam com esse custo da produção, né? E Tudo é quanto caro, equipamento é caro, exatamente. tem um custo, sim, isso, Sim. e tem um retorno também. Então, assim, é uma questão cultural também. Você tem que mostrar, tem que convencer os clientes. Vai dessa outra habilidade que tem que ser desenvolvida, né? De Quer conversar com o vender? cliente, quer É. vender, mostrar ali Que faculdade nenhuma te ensina, né, João? faculdade nenhuma te ensina. Gente, devia ter, assim, uma disciplina, como lidar com clientes, ainda mais no audiovisual. Devia ter uma disciplina de planilha, usar planilha, como usar planilha, né? Devia ter Uhum. um curso inteiro só. Essas coisas acho que a gente devia já aprender no ensino médio, já tem coisas para a vida, assim. É, Imposto de renda, as pessoas não sabem nada disso. Quando eu abri a minha empresa, eu não sabia nada, assim. Eu abri a minha empresa vendo um tutorial do YouTube, porque eu tinha que resolver. você De começou com MEI, todas, João? comecei como MEI. Aham. Hoje a Black Horse Filmes não é mais Black Horse Filmes, agora é Black Horse Produções Limitada. Então a gente. Caramba, como você tá chique, empresário. Você viu, né? Então. Só que olha só, eu não sabia muita coisa. Como é que eu abri a empresa? Eu tive que abrir correndo, porque ia fechar um trabalho grande, que ia pagar bem, só que tinha que estar com as notas certinho lá. E aí? Eu tava perdido. Como que eu vou emitir nota? Não aprendi essas coisas, sabe? Uhum. E a gente tem muito profissional na área do audiovisual e de várias outras áreas artísticas que é muito na irregularidade. Mas não é na irregularidade por conta da maldade, nem nada. Sim, eu não acho que é uma coisa intencional, não sabe É realmente, né. desinformação, é desinformação. Eu fiquei assim por muito tempo também, até me formalizar, entendendo como que as coisas funcionam.
E de várias faculdades que eu poderia ter feito na época, eu sinto que hoje a administração de empresa seria ótima para mim, sabe? Ela acaba se adaptando, assim, né? Eu A fui diferença hoje eu estudo muito isso, sabe? Estudo mais dessa empreendedorismo, parte. estudo gestão da empresa, Uhum. que é fundamental liderar a equipe. Enfim, a gente foca muito nos sonhos, mas os sonhos precisam de estruturas, né? E aí a gente aprende, às vezes, uma coisa, sai da faculdade, sai de alguma coisa achando que vai cair no mundo aí, vai ser só sucesso, e não é bem assim. Enfim, no meio do caminho de estudo, me tornei professor de cinema. Olha que louco. Isso é bem doido mesmo, João. Isso é doido. Como que foi essa experiência para você? Antes de ser professor de cinema, de audiovisual, eu fui professor de música. O dono lá da escola de música que eu estava trabalhando, lá, ele me chamou para ser professor. Ele sabia que eu dominava bem lá. Era nerd, né? Nerds se dedicam para as coisas que eles gostam. Sim. É muito curioso, se informa, vai atrás, quer saber como as coisas funcionam. Então, ele me chamou para dar aula. E eu nunca na minha vida tinha pensado em ser professor. Nunca, nunca, nunca. E eu fiz lá uma experiência e foi muito legal. Era curso de DJ, só que com software lá, era de Traktor. E a galera gostava muito das minhas aulas, e eu comecei a pegar gosto por ensinar, fui dando aulas mais um tempo. Virou uma segunda profissão ali, junto com o que eu já fazia. E aí, em 2014, me convidaram para ser professor de um curso de produção de vídeo, né, de videomaker, formação de videomaker. Só que eu achei que eu ia lá e dar uma aula ou outra, mas não, era para desenvolver todo um curso gigante, assim. Cara. E aí me pegou, viu? Aí me colocou contra a parede, foi aí que eu mais me profissionalizei, eu posso dizer assim. Uhum. Porque, não, se eu tenho que ensinar, eu preciso saber mais ainda, né? Então eu me desdobrei de estudar, de arrumar formas de ensinar as coisas. Tinha coisa que não dava certo, eu melhorava. Você melhorava no sentido de simplificar certas coisas. E eu comecei a ensinar de um jeito mais simples também, sabe? Onde as pessoas aprendem, funciona, ela aplica aquilo que precisa ser aplicado. Eu acho que quando você traz para exemplos, porque assim, a gente precisa de uma base teórica, isso é fato, né? Mas quando você consegue trazer para um contexto mais real, assim, como você já tinha uma certa bagagem, né, e exemplificar aquilo que você está ensinando, eu acho que fica muito mais didático também, né? Com certeza fica. E tem uma questão que eu aprendi também há pouco tempo, tá? O que eu vou falar. Tem um monte de história no caminho, mas o que eu aprendi há pouco tempo. Temos videomakers no mercado hoje, videomakers, filmmakers, isso está consolidado. Quando eu estava começando, eu gravava muito evento de música eletrônica, porque era um nicho que eu estava mais envolvido aqui em Curitiba quando eu vim para cá. Não existia muito isso, sabe? O videomaker ali com câmera, produzindo vídeos. Os vídeos iam para o YouTube, ficava ou no Facebook, né? Não tinha uma produção mais focada em conteúdo como tem hoje. E o louco é que ninguém conhecia, né? Todo mundo achava que você ia tirar foto, você tava com uma câmera fotográfica, né? Que era uma DSLR, assim. Ô, João, só fazendo um parênteses, sabe o que eu fazia quando eu filmava casamento, que o pessoal Levava uma camiseta dizendo, vídeo. Eu falava assim, a minha câmera não fotografa, ela só filma. Você falava isso. Eu fingia que tirava foto, porque eu não tinha como falar com as pessoas. Estava tocando, bombando uma balada lá, e a galera... Eu filmando elas dançando, que eu precisava delas em movimento, elas faziam pose para foto. Aí eu cheguei a andar com um crachazinho que tá dizendo assim, vídeo, sabe? Aí elas... você só apontava, assim. Ixi, altos perrengues, tem muita história desse tipo de produção que eu fiz também. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu sou um cara que queria fazer cinema, eu queria ser um cineasta. Esse foi seu objetivo desde, né? Você tinha isso desde criança. Desde um molequinho, desde piazinho, como dizem por aqui. Olha só. E não era assim um grande sonho meu ser um videomaker. Hoje em dia as pessoas podem sonhar em ser videomaker. Eu me tornei videomaker por nem sei dizer assim, foi acontecendo. Consequência, você acha? Por consequência do que eu tinha que fazer, onde eu estava, com o que eu tinha de recurso na mão. E também eram habilidades que um cineasta, um diretor de fotografia tinham, né? Então, tinha que operar a câmera, tinha que editar, adorava editar vídeo também.
Pô, se eu sei fazer isso, por que não fazer, né? Hoje o mercado está mais estabelecido, mas é diferente. Só que por muito tempo eu achava que todo videomaker almejava ser um cineasta, entende? E E não não é assim. necessariamente, né? Não. Não é nada assim, nada assim. É bem diferente hoje em dia. Os mercados são muito separados, os profissionais são outros. O cara que é diretor de fotografia hoje, ele tem uma linha de trabalho, um jeito de viver a vida, um jeito de viver a vida profissional, que eu digo. O Sim. videomaker é outro. Por exemplo, o diretor de fotografia não precisa comprar equipamentos. Ele não precisa ter câmeras, ter luz, ter microfone. Quando ele trabalha em algum projeto, isso tudo é alugado, né? Alocado por conta da produção. É uma publicidade que ele vai fazer, é um filme, seja de um edital ou de alguma empresa. Tudo isso está dentro da proposta de produção, alocação dos equipamentos. Ele não vai tendo que acumular, ele não tem que comprar uma câmera de 50 mil reais. Sim. E quando eu comecei nesse mundo, olha que louco, a minha cultura de DJ achava que você tinha que comprar os equipamentos. Porque quando eu era DJ em cidade pequena, você tinha que levar o seu controlador, seus equipamentos para tocar. Na época eu levava um computadorzão, né, gigante. Mas tinha isso, né? Então é bem diferente. O videomaker, ele tem que se organizar de uma maneira profissional, de uma forma muito, muito diferente do diretor de fotografia. Ele sim tem que se preocupar com comprar equipamento, em manter a boa qualidade do equipamento para poder vender depois, para investir no melhor, para atualizar, tem que comprar microfone, tem que entender de tudo, tem que comprar iluminação. É outro modo de trabalhar. Você vai, eu acho que entendendo um pouquinho de cada área, né? Porque tem muitas coisas que não é falar que a gente faz na guerrilha, mas assim, você precisa oferecer talvez uma estrutura um pouco mais enxuta para atender as necessidades do seu cliente, né? Então, por exemplo, a gente que vai produzir um conteúdo hoje, a gente tem que levar, então a gente tem os nossos próprios equipamentos e a gente sabe o quanto é difícil ter, né? Então você se organiza ano a ano para poder trocar uma câmera, ou para poder comprar uma lente nova e tal. E aí você tem que entender um pouco de iluminação, porque daí como é que você monta, o que você quer mostrar, o que você não quer, e o cenário, o que a gente vai fazer, né? Então envolve muita coisa, né? A galera da velha guarda, eu vou chamar de velha guarda, assim, alguns profissionais um pouco mais antigos do que eu. Quando começou a surgir os videomakers, eles não gostaram, e até hoje não gostam dos videomakers, porque eles acharam que os videomakers começaram a roubar o trabalho deles. Olha só que coisa. E não existe isso, meu bem. É o cara que sabe fazer o que faz e vai em frente, entende? O cliente não quer saber se você é um diretor de fotografia ou se você é um videomaker. Ele quer saber se você entrega o trabalho que ele precisa. E o diretor de fotografia, muitas vezes, não tem condições de realizar um trabalho que o videomaker faz, porque a área de especialização dele é só aquela. Ele talvez não vá, ele vai dizer assim, beleza, então vamos ter que pagar um técnico de som para fazer a captação de áudio disso aqui. Começa a aplicar um setup de set de filmagem de cinema ou de publicidade que não cabe dentro do orçamento daquele trabalho, sabe? Aí entra o videomaker que sabe fazer várias coisas, que sabe captar áudio com qualidade, sabe operar a câmera com qualidade, sabe iluminar com qualidade e sabe realizar aquele orçamento. Só não pode fazer por quinhentão também, mas está dentro de uma proposta que cabe no orçamento do cliente e ele está apto a atender. Não tem como levar uma equipe inteira. Então são dois mercados diferentes, sabe? E assim como o videomaker também não vai, sei lá, fazer grandes filmes, não vai entrar num edital para atender alguma coisa grande. Tem alguns que andam nos dois mundos. Eu sou um deles. Eu sou o cara que anda nos dois mundos. Eu ando no mundo do cinema e do videomaker. Mas porque eu sempre desejei estar no cinema, né? Sempre caminhei para esse lado. Meus projetos autorais é tudo de cinema. E tem algum que ganha mais seu coração, João? Você gosta hoje, assim, se você pudesse falar, eu sou mais da galera dos filmmakers, eu sou mais da galera do cinema. Com relação a arte, a trabalho autoral, com certeza é cinema e música ali dentro de videoclipe. Ali eu aplico o meu lado autoral, artístico, que eu quero dizer. No videomaker, eu aplico todo o meu conhecimento com o objetivo que o cliente tem. Então o que eu amo fazer?
Eu amo fazer tudo no audiovisual, só que quando você tem um roteiro seu, uma história sua, que você aplica aquela luz que vai transmitir aquela história que você quer contar, é uma coisa. Outra é você fazer algo que vai colocar mais dinheiro no seu bolso de maneira direta ali, entende? Então, acho que tem que ter um equilíbrio aí para você andar nos dois mundos. Fica aquela relação, a gente até vai falar sobre isso, mas com o menino de design, né? Que é a relação do trabalho por amor, né? E do trabalho que paga as contas, né? Porque a gente não consegue viver só das às produções vezes você ou só... consegue, né, ganhar dinheiro com aquilo que você ama, mas não é sempre. Você precisa Não é manter. sempre. Os boletos vêm todo mês. Oh, Né? e como? Ô, João, e a gente tá chegando aí nos finalmentes, e eu queria fazer 2 perguntinhas para você. A primeira, para uma pessoa que está iniciando no audiovisual. Como que ela, se você pudesse dar um conselho, é um entusiasta, ele gosta da área. O que você daria de conselho para uma pessoa que quer iniciar e não sabe por onde? Não sabe por onde? Tem muita gente assim, né? Olha, eu acho que o melhor caminho atualmente é ensino online. Tanto é que eu aposto muito nisso. Eu tenho uma escola online hoje. E não é propaganda, sabe? Justamente, eu abri uma escola online hoje porque é o que eu acredito mesmo, entende? Sim. Eu vim desse mundo. Eu aprendi demais através de vários e vários cursos online. Tem coisas que eu prefiro estudar no formato de curso online. Tem coisas que eu prefiro estudar no formato de curso presencial. Mas, principalmente software, né? Eu acho que o que eu fiz, tá? Que me ajudou muito. Eu comecei trabalhando com edição. Por quê? A edição me permitiu trabalhar de casa, de qualquer lugar, me permitiu pegar trabalhos de outros lugares, de outras cidades. E que mais? Eu pegava trabalhos de vários clientes diferentes, mesmo sem eu estar gravando nada. Se você começar com uma câmera, comprando uma câmera e quer gravar alguma coisa, você vai ter que editar também. Só que aí você só vai editar aquilo que você está fazendo. Então você tem que investir em muitas coisas ao mesmo tempo. Tem que começar a investir em alguma coisa. O que eu faço? Compra um computador. Compra um computador, investe ali no software de edição, estuda a edição. E começar a entender também o processo de quem captou, né, João? Porque eu acho que isso é muito legal. Quando você edita um material que não é seu. Tá aí um lugar que eu aprendi muito, editando coisas. Eu aprendi muito com coisas ruins e boas, sabe? Sim. Nossa, quanta cagada que eu via nos materiais, quanta coisa mal feita, quanta coisa mal dirigida. Mas eu me lembro que eu aprendi a dirigir entrevista editando uma boa entrevista, escutando o diretor, perguntando para a pessoa, sabe? Tudo como que ele conduzia aquilo. Eu não estava no set, não participei de nada, só editei o material. Isso me ensinou muito, sabe? Mas eu confesso que o volume de coisas que eu aprendi de como não fazer foi maior. Mas ali, pelo menos, você começa a ter uma renda com outros trabalhos, até você, de repente, depois começar a investir num equipamento como câmera, como microfone. Né? Tem também aquela questão de você poder alugar, dependendo da cidade que você está, tem várias locadoras, você não precisa sair comprando equipamento. Você pode, inclusive, ir testando equipamentos diferentes, vendo qual que você se adapta mais, qual que é o tipo de câmera que se adequa ao formato de trabalho que você vai fazer. Tem muito isso também, né? É igual, você não ia gravar eventos com uma Blackmagic. Não. Né? Era muito mais complicado fazer isso. É uma discussão que a gente tem muito aqui na produtora, né? Até que ponto o equipamento ele faz sentido você ter, né? Então, por exemplo, a gente que trabalha muito com produção de conteúdo para rede social, o que atende às nossas necessidades, né? Quais são as lentes que a gente precisa no nosso kit que a gente vai usar? Porque senão você fica estocando, né, João? E aí é uma coisa de dinheiro perdido, não faz sentido, né? Não, eu tinha esse hábito de comprar também antes, sabe? Hoje eu alugo muito mais, sempre que precisar eu dou um jeito, pesquiso muito bem antes de comprar qualquer coisa. E quando você investe bem no equipamento e cuida bem dele, ele dura muito tempo, ele vai te atender por bastante tempo. Não tem essa de você todo ano tem que trocar de câmera, não existe. Mas eu recomendaria isso, sabe? Começar pela ilha de edição, que faz sentido, porque se você compra câmera e não tem um computador bom para editar, você não tem como alugar um computador tão fácil, assim, pegar emprestado, sabe?
Então, pelo menos assim você resolve muita coisa já, e não depende só do seu trabalho de captação. Você pode prestar o serviço de edição para várias outras pessoas. E Sensacional. aprender a edição também à distância, né? Recomendo muito. Muito bom. Eu acho que é uma excelente dica. Eu acho que editar é uma excelente escola. Até para saber se você gosta mesmo, né, João? Olha, eu vou dizer sabe que eu sou diretor também, né? Hoje eu bato mais nessa tecla como diretor, porque eu sou diretor de fotografia, produtor, roteirista, editor, um monte de coisa. Mas, artisticamente, focando na direção, o que me ensinou a ser um bom diretor não foram escolas de direção, sabe? O que me ensinou a ser um bom diretor foi teatro, foi ter trabalhado com atores. Eu lembro a primeira direção que eu fiz, era uma ceninha de terror também, mas era só um exercício. Eu trabalhei muito com as duas atrizes, assim, sabe, no trabalho de desenvolver a cena, o diálogo, o tom, e tudo isso porque eu tive experiências no teatro. E edição. A edição me torna um diretor melhor. Com certeza a edição faz eu pensar de um jeito muito diferente no set, porque eu sei até onde dá para ir, onde não dá. Esse negócio de levar problema para pós não rola. Sabe, você já tem um raciocínio. A sua visão é muito diferente. Exatamente. Eu sinto muito isso, principalmente quando eu gravava casamento, né, João? Porque a gente tinha, né? Olha, isso faz. Porque você gera tanto material, porque é um dia gravando, né? São 10, 12 horas gravando. E aí você vem para casa com um monte de coisa que você nem usa. Então você tem que pensar no que faz sentido, do que não faz, se você usa, se você descarta, né? Então já ir captar com essa mentalidade pode fazer muita diferença mesmo, né? Tanto o diretor decisivo, né? Ou na hora de captar, né? Seja um social. Não, para tudo, viu? E para isso, para você também ter essas decisões, vale ter muita bagagem de referência. E essa bagagem de referência ela pode ser muito divertida de ter, né? Eu, por exemplo, gosto muito. A galera acha que o cara assiste muitos filmes porque trabalha com filme. Esse último ano foi o ano que eu menos assisti filmes. Você quer bem saber? 2023 para 2024 foi o ano que eu menos assisti filmes na minha vida. Tenho assistido muita série também, mas olha, a gente trabalha com imagem, né? Então tudo que você consome que é imagem vai te ajudar muito. Seja assistindo qualquer coisa, seja filme, seja série. Eu aprendi muito assistindo o reality show lá do Jacquin, lá, o Pesadelo na Cozinha. Sabe, o que tem de personagem ali, você não tá ligado. Eu aprendo muito lendo quadrinhos. Desenvolvo muito o meu olhar como diretor através dos quadrinhos. Quadrinho tem muita coisa importante. O que o cara conta história demais numa única composição, sabe? Obra de arte. Sim. Obra de arte é perfeito, principalmente para iluminação, composição. E hoje em dia é fácil, abrir um Pinterest da vida aí, joga lá obra de arte, lá, renascentista, você começa aí vendo um monte de referência. Videogame. Nossa, como Hollywood tem que aprender com videogames, você não tem noção. O tipo de storytelling que tem ali, de imersão, de atmosfera, de tempo das coisas, sabe? É forte, é bem forte. Então eu consumo muito e fico admirando demais essas coisinhas, assim. É uma discussão que a gente sempre tem aqui, que é uma coisa que eu acredito muito, assim, que não existe nenhum trabalho criativo sem referência, na minha opinião. E a referência, ela vem de muitos lugares, né? Ela vem da música, ela vem da arte, ela vem do teatro, ela vem da série, ela vem de um cartaz que você viu, de um grafite que tá na parede. Então, assim, as referências, elas são inúmeras. Olhares, né? Andar na rua e observar. E tem uma coisa que eu não sei se acontece com você, mas eu falo que vira uma chavinha, assim, que é você não olha para as coisas da mesma maneira. Então, por exemplo, você vai assistir uma série, você vai pensar no enquadramento que o cara fez, por que que ele usou, se ele colocou uma trilha, se ele deixou a cena toda silenciosa, o que que ele quer passar com isso, qual sensação que ele quer passar.
né? Então você vai criando questionamentos para as coisas que você passa a assistir ou a ver ou a consumir de uma maneira muito diferente. E eu acho isso assim extraordinário. A gente Eu passa a ser péssima companhia para ver filme também, né? é. A gente fica comentando, ah lá, movimento de câmera, chama tal. Não, Fica... você tem que pensar quem ou você vai sozinho ou você pensa em quem vai ser o seu parceiro. Ou segura para assistir de novo. Porque é importante saber curtir as coisas também, sabe? Senão você Por fica um exemplo, chato, né, João? Senão fica tudo técnico demais, né? E você tem que ser afetado por aquilo. O que o cara quis dizer com isso? Às vezes você nem vai saber dizer. Eu sou muito assim, eu sinto mais do que consigo verbalizar o que foi que aconteceu. E tem um monte de elementos, elementos narrativos explorados ali numa obra que fazem com que você sinta determinadas coisas. E a combinação disso dentro de um storytelling todo, você acaba sendo afetado por determinadas emoções. Para chegar nisso, é meio frio demais olhar e dizer assim, não, foi o enquadramento com a câmera de contra-plongé lá, olhando para cima, que causou isso e você se sentiu assim. Não é só isso, é a combinação de tudo. São as cores, o som, a composição, o movimento ou não movimento de câmera, a ausência de alguma coisa, a profundidade, o modo como a luz está iluminando essa cena. Enfim, tem zilhões de coisas aí que dá para explorar, que combinadas geram uma emoção em você. Muito bom. Ô, João, e falando de referência, a gente tem um quadro que é... A gente fez uma brincadeira, na verdade, né? Porque o nome do podcast é Pode Falar. E aí a gente ficou com as iniciais de PF, né? Então a gente vai montar o seu PF de referências. E aí eu vou te fazer 4 perguntinhas para a gente compor aí o seu PF, tá? Se você pudesse escolher uma série, qual é que seria? Também. Você deu até aquela respirada, ai que difícil. Então, eu vou falar uma coisa que eu acho que eu vou deixar vocês muito chateados. Ai, meu Deus, fala. Já me fizeram muito esse tipo de pergunta, sabe? Escolha aí talvez a sua música favorita, Sim. Qual o seu filme da vida, seu filme favorito? Meu Deus do céu, eu nunca consegui ter isso em toda a minha vida com absolutamente nada. Por exemplo, eu não tenho uma comida preferida. Eu gosto de um monte de comida, sabe? De vários pratos diferentes. Sim. Agora, uma série. Ou alguma coisa do momento, assim, que tipo te chamou a atenção, que foi diferente, que mexeu com você. Não precisa ser a sua favorita da vida. É que assim, por exemplo, você vai perguntar também de música, né? Imagino. Eu vou. E eu ia perguntar de filme também. Tá. Eu vou tentar dar uma resposta muito aberta, que talvez você fique chateada. Mas Mas eu vou explicar por quê também, porque faz sentido pro que eu tô querendo construir aqui. Tá. Pelo menos faz sentido pra mim, tá? Eu acho que eu sou diferente de muita gente nesse caso aí. Porque eu nunca ranqueei nada na vida. Os meus top 5 filmes, não consigo fazer isso. Porque dependendo da fase que eu tô na vida, ou do que eu tô querendo criar, eu tô num modo. Sabe? Eu tô no modo onde essas músicas são as músicas que me inspiram, são as músicas que me levam para aquele universo que eu tô desenvolvendo. Isso vale para filme também. Quando eu tô desenvolvendo uma história de vampiro aqui, eu tô imerso num monte de assuntos de vampiro, seja no jogo de videogame, seja em quadrinhos, em livros, em todas as outras histórias, outras mídias que eu possa consumir. Eu mergulho nisso. E até a música que eu tô consumindo no momento, né? Como hoje em dia as músicas são muito acessíveis, né, para tudo, eu tenho minhas playlists dos moods que eu tô, né, para desenvolver alguma coisa. Isso, depende do seu mood. Depende do meu mood. Aí agora eu tô mais cyberpunk. Eu gosto muito de trabalhar com fantasia, então eu tô no modo cyberpunk. É outra coisa que eu tô ouvindo, é outra coisa que eu tô assistindo, são outras cores que eu tô trabalhando, tipo aqui no meu cenário, outras cores que eu tô aplicando em várias artes que eu tô fazendo autorais. Você trabalhou em você trabalhou você esteve no set, né, dos Cercados pela Morte? Dos Cercados, que era um filme de zumbi, tinha toda uma outra vibe. O Henrico participou dos Cercados pela Morte. Ele tava lá nessa barriga. Tava lá, presente. Nossa, você tava Nos finalmente, né? Finalmente, né? Eu lembro.
E teve a do Wellington, né, o clipe do End of the Road. Sim. Que também tinha uma vibe parecida. Mas você lembra da atmosfera que a gente alcançou ali, tudo aquilo? Eu acho que você estava no seu mood zumbi, aquele Tava no clipe. mood zumbi. Às vezes o mood zumbi aparece, o mood pós-apocalíptico. Uhum. E esse mood, tudo que eu consumo interfere. O jogo que eu jogo, a música que eu consumo, o filme que eu assisto, a série que eu assisto, é o livro que eu tô lendo, o quadrinho que eu tô, às vezes, folheando, não tô nem lendo, que eu já li, volto atrás. E esse clipe, inclusive, ele é inspiradíssimo no trailer de um jogo, né, do The Last of Us. Uhum. Aí eu fiz um outro clipe aqui em Curitiba, na pegada mais cyberpunk, assim. No meio da pandemia ali eu fiz isso. Nossa, foi ótimo ter feito aquilo, porque eu tava gravando só na caixinha preta do meu estúdio aqui e não fazia muita coisa diferente. Daí quando eu fui fazer isso, eu tava com outras cores, outra vibe, outra linguagem, sabe? Sim, então sim. o que me alimentava ali? Eram essas coisas que elas se conectavam com o que eu tava criando. O momento que você estava criando, entendi. Eu tenho agora estou criando também um projeto Dark Fantasy chamado A Sombra de Calmor, que é Dark Fantasy, total, assim. Então as músicas que eu escuto que me levam para aquilo, eu começo a escutar e começo a imaginar cena. Eu sou uma pessoa que hoje eu admito ser muito criativa. Antes eu negava isso, sabe? Nada que eu negava, eu não sabia que eu era... Eu achava que era normal, todo mundo era criativo, todo mundo poderia ser criativo. Não. Mas trabalhando com mais pessoas, eu fui vendo que caramba, Eu acho que às vezes você tem mais facilidade, tem mais facilidade em criar, em inventar coisa, em pirar em cima, e vai que vai, sabe? Então, quando eu escuto uma determinada música, ela já traz um monte de coisa junto, assim. Se eu fecho o olho, vem um monte de cena. Eu aprendi também a organizar a minha criatividade, porque antes ficava tudo solto por aí, espalhado, tentava colocar num documento do Google, bagunçava tudo, esquecia. Nossa, era uma bosta. Hoje em dia, ó, tem aqui, ó. Isso aqui, ó, um caderninho, Anota papel, tudo, João. que anda comigo, do meio da madrugada, às vezes eu saio do banho à noite, assim, saio escrevendo tudo, e é louco, porque quando eu escrevo à mão mesmo, de próprio punho, fica na minha cabeça. E Eu foi uma tenho forma... essa relação também. Comigo é sempre. Eu vivo muito no digital, minha letra estava inclusive horrorosa, hoje ela melhorou, porque fazia anos que eu não escrevia para valer, né? E foi uma forma que eu encontrei, depois de sofrer muito com isso, de organizar e estruturar isso, e tudo que eu faço escrevendo aqui toma forma, sabe? A escola que eu tenho hoje, ela nasceu assim, no meio de uma... vi tudo, pá, eu fui longe, assim, altas madrugadas sentado no sofá, olhando pro teto, só vendo coisa. E aí comecei a estruturar no papel, e depois tomar uma forma digital para a coisa se transformar em algo. Eu acho que você começou o seu processo mesmo, né? O seu processo criativo. Processo criativo, exato. Mas não só o processo criativo, como a organização disso também. A organização do que você está criando. Para onde isso vai? O que isso vai se transformar? Ou só vai ser uma ideia de um filme que eu tenho, achando que um dia alguém vai me descobrir e vai produzir essa ideia maravilhosa que eu tive. De ideias boas o mundo está cheio. Você precisa dar um jeito de organizar suas ideias, estruturar elas e saber também quais são os seus gatilhos criativos. Que eu acho que está muito dentro desse PF que você quer fazer, sabe? Então, o meu PF aí... o seu PF, ele ficou assim... Self-service, o meu é um buffet livre. Olha, eu adorei. Ao invés de eu fazer o pratinho, eu vou colocar um self-service. Eu acho que tá ótimo. Eu sou feriano, é self-service. Essa piada só funciona em Itapira. Ninguém... Essa piada só funciona em Itapira. Eu até perdi o rumo agora. Foi muito boa. Aqui eu falava, ninguém entendia. Ninguém sabe falar meu sobrenome aqui, porque aqui os sobrenomes são todos difíceis. Oi? É verdade. Eu trabalhei com um moço que era de Curitiba e eu não consigo nem lembrar direito o sobrenome dele, mas era bem difícil. É que aqui tem muitos descendentes de alemães, descendentes de poloneses. Enfim, tem uma cultura forte disso aqui também, né? Então, os sobrenomes da galera aqui é tudo difícil. Enquanto todo mundo em Itapira se chama Silva, Pereira, sabe? São sobrenomes mais comuns ali, mais simples. Aqui todo mundo é... mais fácil, né, João? Tchaikovsky, Stanislavski, todo mundo que tem pelo menos um W e um Y no sobrenome.
Mas é cultural também, Ju, né? eu acho que a sua resposta, assim, ela foi totalmente... Fez sentido? Fez, ela correspondeu às minhas expectativas, Ah, que assim, bom, mesmo que que ela bom. não seja tão diretona, assim, tipo, é isso, é isso, é isso, eu acho que fez muito sentido a sua explicação. Tem pessoas que eu conheço, assim, que eu conheço não, que eu me baseio, que eu estudo, que eu me inspiro, mas eu acho que as coisas vão até certo ponto, sabe? Ó, estudei muito o Scorsese, aprendi muito o jeito de fazer filme com ele, de verdade. Eu estudei a história dele lá. E tem coisas que eu não vou no mesmo caminho, porque não é a minha realidade, entende? Sim. Então você tem que ter um discernimento de saber até onde você Aonde pisa e faz pro que sentido. você faz. E eu acho que é mais rico você unir várias pessoas ou várias obras diferentes e pegar o que vale para você, entende? Sim. Sim. Acho que é isso, acho que... Fez todo sentido. Eu acho que você respondeu, assim, com maestria. Que bom, obrigado. Inquestionável. Massa. João, queria agradecer a sua participação. Foi, Eu que assim, agradeço muito o bom. convite. Eu acho que eu tinha um monte de coisa anotada. Acho que a gente pode ter parte 2, parte 3, com certeza. Opa, eu topo. Foi uma conversa muito, muito, muito enriquecedora. Eu acho que deu um panorama, assim, do cenário, eu acho que de entendimento de pontos de partida e como as coisas elas vão fazendo sentido, né? Que a gente não precisa também achar que está tudo dentro de uma caixinha só, que tudo precisa ser exatamente do jeito que você idealizou, porque a vida ela vai de alguma maneira se moldando e trazendo algumas respostas, né? E tem que ser fluido. Se parar de ser fluido, tá errado. Eu Se acho, você pensa concordo. igual sempre, você não está evoluindo, você não está se desenvolvendo. Sim. E eu posso ter essa opinião hoje, daqui uns 10 anos. Aí eu continuo sendo fluido, né? Porque daí a gente tá aberto a mudanças e a experimentar Com coisas novas certeza, e com tá tudo certeza. certo. E é legal, João, Dani, que você teve presente em alguns projetos meus que eu estava muito no início também, né? Não sei se você se lembra no Cercados pela Morte, ninguém era da área lá. não. Sabe, o Lick era de casamento, você não estava trabalhando ali, você Não, eu estava de nem. licença maternidade. Na verdade, eu não tinha. Eu tinha assim, eu ia junto pra gravar casamento, mas era totalmente iniciante, né? Eu era uma pessoa de um mercado que caiu meio de paraquedas no audiovisual e acabei me encontrando nesse universo aí, né? Não, é um universo que é muito grande também, tem várias áreas para ser explorada, né? E agora você Sim, está na produção de conteúdo também, que é uma exato. área que é muito grande, muito boa para todo mundo. Mas lá naquele set, eu estava gravando em Itapira, né? Vale lembrar isso, eu já morava aqui, fui para Itapira passar um fim de ano, a gente aproveitou essas férias de fim de ano aí, de Natal, Ano Novo, que Era final de ano mesmo, a maioria da galera tá lá e, né, visitando os familiares, né? E aí eu reunia a trupe do teatro, da galera que fazia teatro comigo, mais alguns outros amigos. E você convidou algumas pessoas, porque eu lembro, né, que teve esse convite e tal, e aí a galera foi abraçando a ideia, foi muito massa. A Cris eu não conhecia, que foi a atriz, né? A Cristeline foi a atriz, eu não conhecia, conheci ela naquela viagem que eu fui para Itapira. Ela falou, eu fui atriz, não sei o que. Eu falei, que da hora, você tá afim de participar de um filme de zumbi que nós estamos produzindo aí para gravar no comecinho de janeiro? E o louco é que ninguém sabia nada, assim, pensando na equipe técnica. O cara do som nunca tinha feito aquilo, o cara que fazia a claquete, o Rossi fez a claquete, né? O Valner fez a direção de arte, ele fez maquiagem, ele fez um monte de coisa. Muitas pessoas nunca tinham trabalhado nessa parte do set, não sabiam como funcionava um set. Eu fui ensinando as pessoas no meio do caminho. Ao mesmo tempo que a gente fazia um filme independente, eu ia mostrando como é que era o procedimento de cada um lá e deu tudo certo. Olha que louco. E ficou Saiu sensacional, né, João? Isso é um filme que ganhou um monte de prêmio, foi até dublado em russo. Você sabia disso? O filme foi dublado em russo. Tá no YouTube em russo lá, tá dublado em russo, fizeram até o cartaz em russo. Muito louco. Que demais. Eu acho que é uma produção que deu muito certo e ela traz muito aquilo que você falou no começo, né, que é o coletivo, que eu acho que a gente não pode perder esse espírito, né, de coletividade mesmo que a gente não consiga às vezes dependendo do trabalho, das coisas que a gente
se coloca e acaba tendo que fazer, assim, eu acho que esse exercício de trabalhar com o coletivo, ele é muito legal e estimulante, assim, para a criatividade. Não, Tem tem um que monte de ter. gente botando a mão na massa para fazer essas ideias saírem do papel, né? E acho que hoje em dia é a maior dificuldade das pessoas, saber trabalhar em equipe, saber ter um respeito, né, de trabalhar em equipe, um controle. Tem muito ego nesse meio também, isso que é a parte do ruim, né? Se não trabalhar essas coisas, vai ser sempre um caos, vai ser sempre problemático, vai ser sempre um embate, vai ser sempre um estresse. Agora, Sim. quando tem respeito, quando a galera sabe, tem um time mesmo, a sensação de time, a sensação de equipe, de coletivo, de todo mundo faz junto aquilo, aí funciona. Porque é isso, o Eu acho cinema é coletivo. E o lance também, né, João, que eu acho que é uma coisa que você sempre fez muito bem, que eu notei, assim, que é o lance dos créditos, sabe? Porque, assim, por mais que você tivesse esse papel do diretor, você sabia que só você não ia ser suficiente para desenvolver o Uhum. projeto. Então, os méritos do sucesso sempre foram da equipe toda, né? Então, Sim. eu lembro quando vocês foram apresentar, né, os Cercados. Meu, você fazia questão de chamar a equipe inteira e tava todo mundo igual, sabe? Não era assim, eu sou o diretor e eu fiz tudo e tudo mais. Isso é muito legal, muito legal. Eu sou assim, infelizmente não é todo mundo que trabalha dessa forma. Não. Eu achava que seria, confesso Uhum, que foi um choque quando eu percebi que não é uhum. todo mundo assim, mas eu prefiro permanecer assim, sabe? Isso foi uma coisa que o teatro que me ensinou. E eu vou levar isso ao longo da vida em tudo que eu for fazer. Eu acho isso humano, sabe? Aquela Ah, coisa. com certeza, É com um, certeza. você não, e eu acho que a gente não precisa perder essas características, né? Eu acho que isso que nos diferencia também, né? Com certeza. Fechou, Joãozinho.